Este seminário está sendo apresentado pela aluna Andresa Dias da Costa e Samuel Augusto Padilha, acadêmicos do curso de Agronomia na instituição de ensino Unicesumar, campus de Ponta Grossa. A matéria de fertilidade do solo, ministrada pelo professor Santos Henrique Brant Dias, e o tema do nosso seminário vai ser o fósforo. A introdução. A planta, como dreno, tem o solo como sua fonte principal de nutrientes minerais. No caso frequente de deficiência de nutrientes, a produtividade de uma planta é viabilizada pela fertilização do solo, isto é, pelo aumento da fonte de nutrientes para satisfazer o dreno planta. Há, portanto, na manutenção da produtividade de uma cultura, de seu dreno no caso, necessidade de manutenção do suprimento dessa fonte de nutrientes em quantidades adequadas para a planta. Assim, pode-se utilizar também em fertilidade do solo a relação fonte-dreno entre os compartimentos solo e planta. O solo poderá ser fonte de fósforo quando ainda apresentar características nutricionais, reservas, favoráveis à planta, mesmo que insatisfatórios. O que se adiciona como fertilizantes irá somar-se sem maiores restrições às reservas já existentes no solo. No caso de solo dreno, haverá competição entre a planta de dreno e o solo, pelo fósforo adicionado como fertilizante. Solo e planta como drenos estão competindo entre si pelo fertilizante aplicado e, em muitos dos casos, o dreno solo é maior que o dreno planta. A fração argila, sua qualidade em particular, é a principal característica que define o solo como fonte ou como dreno de fósforo. Num solo muito intemperizado, dada sua mineralogia, o aumento de seu teor de argila fará com que haja aumento preferencial de seu caráter dreno, enquanto num ponto intemperizado haverá como consequência aumento preferencial de seu caráter fonte. Formas de fósforo na relação solo-planta. Se o fósforo vier da planta, a planta depois de colhida, nos seus resíduos, ele pode estar adicionando a fonte orgânica. E, consequentemente, essa fonte orgânica vai estar causando a absorção, né, desse fósforo e vai retornar para a planta. E se ele for lá para o fósforo na solução, ele vai indicar a direção de fósforo solução para a fonte mineral, denominada retrogradação. Isso indica que em algumas condições do solo, o P-solução, que é o fósforo solução, poderá migrar para algumas formas da baixa reatividade que constitui as fontes minerais, em condições de elevado pH do solo. A adsorção de fósforo no solo. Adsorção por hidróxidos de ferro e de alumínio. Na fase inicial da rápida adsorção de fósforo no solo, há uma atração eletrostática inicial, seguida pela adsorção por hidróxidos por meio da troca de ligantes. Na reação denominada quimisorção, há troca de ligantes como OH- e OH2+, na superfície dos óxidos por fosfato de solução. A adsorção por matéria orgânica. Correlações positivas e significativas entre o teor da matéria orgânica do solo e a adsorção de fósforo têm sido frequentes na literatura, embora possa haver uma razão indireta por via da correlação positiva entre teor de argila e matéria orgânica no solo. A razão principal parece ser dado o caráter aniônico da matéria orgânica por via de pontes de cátions. A transformação do fósforo lábil em não lábil. O fósforo lábil, em relação com o fósforo solução, proporciona um mecanismo ao solo que tampona o sistema, que o regula, procurando controlar tanto excessos como carências, dentro dos limites próprios de cada solo.
Assim, o fósforo, escasso na maioria dos solos, apresenta mecanismos de conservação bastante efetivos. Essa característica do fósforo torna-se mais intrigante quando se considera que nos sistemas em que sua presença torna-se mais escassa, como em solos tropicais mais intemperizados, que são os solos drenos. A formação do fósforo não lábil. Quando se aplica uma fonte solúvel de fósforo num solo, frequentemente mais de 90% do aplicado é absorvido na primeira hora de contato com o solo. Essa primeira fase de rápida absorção é seguida de uma fase bem lenta. A adsorção do fósforo pelo solo apresenta um componente adicional à simples formação de fósforo lábil, que é a formação de fósforo não lábil. O fósforo não lábil é a quantidade de fósforo fixado no solo, que não se encontra em equilíbrio com o fósforo em solução, pelo menos em curto prazo. Entre os mecanismos mais prováveis de formação de fósforo não lábil, a partir de uma fonte solúvel aplicada no solo, está a ocorrência de duas ligações coordenadas com a superfície adsorvente. Essas duas ligações, ao contrário de uma única, não permitiriam a desorção de fósforo. As fontes minerais de fósforos, os fosfatos naturais. A incorporação de novas áreas na agricultura brasileira há baixa disponibilidade de fósforo desses solos. A existência de grandes jazidas de fontes naturais em diversas regiões do país e a facilidade atual de importância das fontes naturais de maior reatividade tem feito com que a utilização desses fosfatos in natura seja um atrativo. Essa utilização tem como problema principal a baixa reatividade, particularmente dos fontes naturais brasileiras, e como consequência a baixa ou lenta liberação de fósforo para as plantas, na maioria dos casos. Assim, a utilização desses materiais tem ocorrido mais como fosfatagem corretiva, com a aplicação de 1 ou mais toneladas por hectare sobre toda a área e incorporação com arado ou grate. Tem as fontes industrializadas de maior solubilidade, que estão os superfosfatos simples, os superfosfato triplo e os fosfatos monoamônico. Fósforo orgânico no solo. As formas de fósforo orgânico no solo são identificadas em estratos submetidos à cromatografia, à eletroforese e, mais recentemente, à espectrofotometria de ressonância nuclear magnética. Tem grandes grupos, tem grandes principais grupos de formas de fósforo orgânico em extrato no solo identificados, que são os ortofosfatos de monoésteres, os ortofosfatos de ésteres e os fosfanatos. Dentre as formas orgânicas de fósforo, os ortofosfatos de monoésteres, representados principalmente pelos hexafosfatos de inositol, que são os fitatos, atingem de 50% a 90% do fósforo orgânico do solo, enquanto os ortofosfatos de diésteres correspondem em média a 2%. A fosfatase. A hidrólise que proporciona essa clivagem de fósforo em formas orgânicas é reação catalisada pelo envolvimento de enzimas genericamente denominada fosfatases, dependendo do pH do meio, que é responsável pela otimização da sua atividade. As fosfatases são classificadas em fosfatases ácidas, que são produzidas por plantas e micro-organismos, que têm o pH ótimo na faixa de 4 a 6, e as fosfatases alcalinas, que são produzidas por micro-organismos. Aos tipos de fosfatases, de acordo com as enzimas que hidrolisam. Tem as
fosfomonoesterases, que são as fitases, os fosfodiesterases, os fosfotriesterases, metafosfatases e pirofosfatases. A atividade da fosfatase em solos é avaliada pela quantidade de fósforo liberada ou pela quantidade do radical orgânico liberado ao incubar solo com fósforo orgânico. As fosfatases ácidas são enzimas adaptativas, influenciadas pela demanda de fósforo das plantas, com atividade inversamente relacionada com a disponibilidade de fósforo. Essa relação inversa faz com que o fósforo orgânico do solo, como fonte de fósforo para a planta, tenha sua importância reduzida nos cultivos de alta tecnologia, com a utilização de grandes doses de fósforo solúveis, como em cerrados em geral. O nosso trabalho foi feito com base no livro Fertilidade do Solo. E esta foi a apresentação do nosso seminário. Obrigado pela atenção.